Flamengo deixou 7 jogadores de fora da sua partida diante do Bolívar na altitude de La Paz pela Libertadores. Perdeu o jogo e está a 5 pontos do time boliviano no grupo e da competição. A explicação dada por Tite para sua decisão foi a ciência, isto é, o estudo do físico dos jogadores. Mas o que isso quer dizer? Qual é a estratégia da comissão técnica? Primeiro, uma informação relevante é de que Tite é um técnico que mexe pouco no time titular em comparação com outros treinadores rubro-negros. A métrica rubro-negra é de que ele troca menos de 2 titulares em média por partida, enquanto outros tinham números entre 3 e 4. A estratégia de rodar o time rubro-negro começa, de fato, na estreia da Libertadores, diante do Milionários. Ali, 4 titulares ficaram de fora da partida: Ayrton Lucas, Léo Pereira e Luiz Araújo poupados, e de La Cruz com quadro viral. A informação no Flamengo é de que o primeiro jogo da final do estadual, diante do Nova Iguaçu, foi aquele em que o time mais correu na temporada, a recordes pessoais batidos de atletas em termos físicos. Essa demanda física nos atletas gerou consequências para um confronto na terça-feira. A estratégia não é exatamente poupar, mas escalar os atletas mais aptos fisicamente. Isso é medido por análise de fisiologistas, testes bioquímicos, termografia que mede calor e relatos de dores. Foi com base nesses dados e no desempenho físico em campo que a Arrascaeta também ficou fora a partida com o São Paulo pelo Brasileiro, mas ali o time era quase todo titular. O outro domingo, diante do Palmeiras, o Flamengo deixou de fora Pedro e de La Cruz da formação inicial. O uruguaio apresentava dores no adutor. Pedro sentia dores em várias partes do corpo e vinha de 7 jogos seguidos. Seus marcadores físicos eram alarmantes para possível contusões. Ambos jogaram no segundo tempo. A decisão de cortar parte do elenco da viagem a La Paz ocorre após o jogo contra o Palmeiras em nova análise física dos atletas. Não era uma estratégia anterior e o campo sintético do Allianz Parque pesou nessa avaliação. Alan e Léo Pereira eram questões médicas, não jogariam de qualquer forma. Os outros 5, Pulgar, Arrascaeta, Ayrton, Varela e Pedro, tinham os índices de desgaste alto. E aí pesou o fator da viagem. Eram cerca de 6 horas no total até Santa Cruz de la Sierra e outras 3 horas para La Paz para adaptação melhor à altitude de 3,60 metros. Não haveria estrutura de recuperação em avião. Avaliou-se que levar os jogadores seria dificultar o descanso e o tratamento para o jogo de domingo, diante do Botafogo. Se o jogo fosse a nível do mar, a decisão talvez fosse outra e tivessem ido para ficar no banco de reservas. Mas a escalação seria a mesma. A diretoria rubro-negra não estabeleceu prioridade entre Brasileiro e Libertadores e reconhece que houve impacto na competição continental, mas entende ter sido a estratégia possível. Porém, há uma decisão de priorizar o estadual no início de temporada que tem, sim, impacto no atual momento. Foi informado a Tite que era importante ganhar o Carioca. Pelas métricas rubro-negras, Tite é o técnico que menos rodou o elenco em média. Ele troca menos de 3 titulares por jogo, enquanto outros treinadores rodavam entre 3 a 4 por jogo. O Flamengo jogou com a formação titular a maior parte do estadual do Rio, com exceção das 2 partidas em que estava em pré-temporada no ZEUA.